Olá, você está no canal EQM Feita de Luz. Hoje nós vamos conhecer a história do Mellon Thomas Benedict. Desde 1982, ele sofria de câncer terminal e faleceu no ano de 2017, mas milagrosamente voltou para contar a sua experiência. Apesar de não mostrar sinais vitais por 90 minutos, o Thomas teve, talvez, a EQM mais transcendental já documentada. Enquanto estava do outro lado, ele viajou por vários reinos da vida após a morte e recebeu acesso à inteligência universal, pela qual foi autorizado a absorver uma tremenda quantidade de conhecimento espiritual e científico, incluindo a natureza da reencarnação. Em um pequeno spoiler, vou te contar uma frase que o Thomas disse quase no final do seu relato. Ele disse: "Na verdade, todo o cosmos tem procurado o sentido da vida." Eu não sei por quanto tempo você está estudando as experiências de quase-morte. Eu me envolvi com esse assunto desde 2019. Naquela época, eu escutava uma história de EQM e achava que tinha compreendido tudo. Mas o tempo está passando e eu continuo estudando e continuo montando um quebra-cabeça de informações que fica cada vez maior. Quando lembro que eu achava que compreendia as experiências de quase-morte em 2019, vejo que não sabia. Naquela época, eu não fazia ideia do quanto ainda faltava compreender. Hoje, sei que compreendo muito menos que compreenderei amanhã, e amanhã compreenderei muito menos que daqui a 1, 2, 5 anos, e enquanto eu tiver lucidez para ouvir e entender os relatos. Este vídeo de hoje é uma caixa com 20.000 pecinhas de quebra-cabeça que vamos ter que organizar para montar o nosso quadro de conhecimento da vida além do véu. Talvez passaremos anos tentando compreender, para um dia no futuro assistir novamente e avaliar o quanto o nosso conhecimento se expandiu. Agora vamos saber um pouco mais do Thomas. A curiosidade entusiástica do Thomas durante a sua EQM o levou para as profundezas remotas da existência e até mesmo além. Ele foi para o vazio energético do nada atrás do Big Bang. Ele conheceu em detalhes holográficos a evolução da Mãe Terra, Gaia, e da humanidade, e experimentou a cosmologia da conexão da nossa alma com a Gaia. Ele recebeu conhecimento sobre o papel da humanidade no universo, incluindo uma bela visão do futuro da humanidade para os próximos 400 anos. Deepak Chopra, em seu livro Life After Death, traduzindo Vida Após a Morte, diz que o Thomas é uma enciclopédia da vida após a morte. Também encontrei um livro escrito pelo próprio Thomas chamado Journey Through the Light and Back, traduzindo seria A Jornada de Ida e Volta através da Luz, e outros vídeos com extensas falas do Thomas sobre a sua experiência. Sobre a EQM do Mellon Thomas Benedict. A EQM do Thomas é considerada uma das maiores, se não a mais transformadora de todas as experiências de quase-morte já documentada. Milagrosamente, o Thomas voltou ao seu corpo com uma remissão completa da doença. O conhecimento científico avançado que ele trouxe da sua EQM o levou às inúmeras descobertas científicas e patentes em todo o mundo. Desde a sua EQM, o Thomas manteve acesso direto à inteligência universal e retorna à luz quando tem vontade. Isso o tornou uma ponte entre a ciência e o espírito e o permitiu desenvolver novas tecnologias para a saúde e o bem-estar. Thomas descobriu que as células vivas podem responder muito rapidamente à estimulação da luz, resultando, entre outras coisas, em cura em alta velocidade. O especialista em EQM Dr. Kennedy Ring diz que a experiência do Thomas é uma das mais notáveis que ele encontrou em suas extensas pesquisas sobre experiências de quase-morte. É muito raro que aqueles que morreram voltem e tenham visto o futuro à medida que o Thomas viu. A sua visão do futuro é de esperança.
Ele teve participação nos estudos de uma grande universidade, onde contribuiu para entender a estrutura dos genes e a codificação cromossômica de uma doença genética, enquanto os pesquisadores se perguntaram como ele teria acesso a aquelas informações. Dr. Kenneth Ring e doutora Janice Holden, da Associação Internacional de Estudos de Quase-Morte, diz que o Thomas, sob hipnose, forneceu informações precisas e traçou a composição genética de uma rara doença neuromuscular. Eles disseram: ficamos espantados com isso. Não é o tipo de coisa que alguém pode trapacear. Doutora Janice Holden esteve intimamente envolvida na área de pesquisa de biologia quântica e diz que existe uma relação quântica entre a luz e a vida. E o Thomas Benedict descobriu como as células vivas podem responder muito rapidamente à estimulação da luz, resultando, entre outras coisas, em cura em alta velocidade. As pesquisas do Thomas têm fornecido novas perspectivas dramáticas sobre como funcionam os sistemas biológicos. Ele também é consultor de tecnologia e produtos e palestrante popular sobre os temas de longevidade, medicina energética e fototerapia. Se você pesquisar, vai encontrar muito mais sobre a história do Thomas. Ele aparece em livros e tem a sua história confirmada por várias pessoas na área científica e de estudos de experiências de quase-morte. Quando você curte e comenta sobre o nosso conteúdo, o YouTube entende que você gosta do nosso canal e passa a te enviar os nossos novos vídeos. O nosso canal já tem mais de 25 histórias. Você já assistiu às outras? Vamos ao relato. Em 1982 morri de câncer terminal. A condição que eu tinha era inoperável e qualquer tipo de quimioterapia que eles pudessem me dar apenas me tornaria cada vez mais vegetal. Me deram de 6 a 8 meses de vida. Eu era uma pessoa fanática por informações na década de 1970 e fiquei cada vez mais desanimado com a crise nuclear, a crise ecológica e assim por diante. Então, como eu não tinha uma base espiritual, comecei a acreditar que a natureza havia cometido um erro e que provavelmente éramos um organismo cancerígeno no planeta. Eu não via como poderíamos nos livrar de todos os problemas que criamos para nós mesmos e para o planeta. Considerava toda a humanidade como um câncer, e foi isso que eu consegui. Foi isso que me matou. Cuidado com a sua visão de mundo, ela pode se alimentar de você, especialmente se for uma visão de mundo muito negativa. Eu tinha uma visão de mundo realmente negativa, foi isso que me levou à morte. Tentei todos os tipos de métodos alternativos de cura, mas nada ajudava. Então, eu determinei que isso realmente seria apenas entre mim e Deus. De fato, eu nunca tinha enfrentado a Deus antes e nem mesmo lidado com Ele. Eu não buscava nenhum tipo de espiritualidade na época, mas eu comecei uma jornada para aprender sobre espiritualidade e cura alternativa. Me propus a fazer todas as leituras que eu pudesse para me aprofundar no assunto, porque eu não queria ser surpreendido do outro lado. Então, comecei a ler sobre várias religiões e filosofias. Elas eram todas muito interessantes e me deram esperança de que havia algo do outro lado. Acabei no hospício. Lembro-me de acordar uma manhã em casa por volta das 4h30 e sabia que era isso. Este era o dia em que eu ia morrer. Então, eu liguei para alguns amigos e disse adeus. Acordei a minha cuidadora do hospício e contei a ela. Eu tinha um acordo particular com ela de que ela deixaria o meu cadáver sozinho por 6 horas. Eu tinha lido que várias coisas interessantes podem acontecer quando você morre. E eu voltei a dormir. A próxima coisa que me lembro foi o início de uma típica experiência de quase-morte. De repente, eu estava totalmente consciente e de pé, mas o meu corpo estava na cama. Havia escuridão ao meu redor.
Estar fora do meu corpo era ainda mais vívido do que uma experiência comum. Era tão vívido que eu podia ver todos os cômodos da casa, podia ver o teto, podia ver ao redor da casa e podia ver embaixo da casa. Virei-me para a luz. A luz era muito semelhante ao que muitas pessoas descrevem em suas experiências de quase morte. Era magnífica, tangível, você consegue sentir. Era sedutora. Você sente vontade de ir para ela como gostaria de ir para os braços da sua mãe ou do seu pai. Quando comecei a me mover em direção à luz, sabia intuitivamente que se fosse para a luz estaria morto. Então, enquanto eu estava me movendo em direção à luz, eu disse: por favor, espere 1 minuto, espere 1 segundo aqui. Eu quero pensar sobre isso. Eu gostaria de falar com você antes de ir. Para minha surpresa, toda a experiência parou neste momento. As pessoas estão realmente no controle das suas experiências de quase morte. Não estão em uma montanha-russa. Então, o meu pedido foi atendido e eu tive uma conversa com a luz. A luz continuou mudando em diferentes figuras, como Jesus, Buda, Krishna, mandalas, imagens e sinais arquetípicos. Perguntei à luz: o que está acontecendo aqui? Por favor, luz, esclareça para mim. Eu realmente quero saber a realidade da situação. Eu não posso dizer as palavras exatas porque era uma espécie de telepatia. E a luz respondeu: a informação transferida para mim foi que as suas crenças moldam o tipo de feedback que você está recebendo diante da luz. Se você for um budista, católico ou fundamentalista, obterá o ciclo de feedback dos seus próprios pensamentos. Você tem a chance de olhar para ela e examiná-la, mas a maioria das pessoas não fazem isso. À medida que a luz se revelava para mim, percebi que o que eu realmente estava vendo era a nossa matriz do eu superior. Todos nós temos um eu superior, ou a parte da alma superior do nosso ser. Ela se revelou para mim em uma forma de energia muito verdadeira. A única maneira pela qual posso realmente descrevê-lo é que o ser do eu superior é mais como um canal. Não parecia assim, mas é uma conexão direta com a fonte que todos nós temos. Estamos diretamente ligados à fonte, então a luz estava me mostrando a matriz do eu superior. Eu não estava comprometido com uma religião em particular, então era isso que estava sendo alimentado de volta para mim durante a minha experiência de quase morte. Ao pedir à luz para continuar me explicando, entendi o que é a matriz do eu superior. Temos uma grade ao redor do planeta onde todos os eus superiores estão conectados. Isso é como uma grande companhia. Um nível sutil de energia próximo ao nosso redor, ao nível do espírito, pode-se dizer. Então, depois de alguns minutos, pedi mais esclarecimentos. Eu realmente queria saber sobre o que é o universo, e eu estava pronto para ir naquele momento. Eu disse: estou pronto, leve-me. Então a luz se transformou em a coisa mais linda que eu já vi, uma mandala das almas humanas deste planeta. Cheguei lá com a visão negativa do que acontecia no planeta. Então, enquanto eu pedia a luz para continuar me esclarecendo, eu vi em uma mandala magnífica como todos nós somos lindos em essência. Nós somos a mais bela das criações. A alma humana é a matriz humana que todos nós fazemos juntos. É absolutamente fantástica, elegante, exótica e tudo mais. Eu simplesmente não posso expressar como isso mudou a minha opinião sobre os seres humanos naquele instante. Eu disse: oh Deus, eu não sabia como somos bonitos. De qualquer tipo, alto ou baixo, qualquer forma que você tenha, você é a mais bela criação. Fiquei espantado ao descobrir que não havia mal algum em nossa alma. Eu disse: como pode ser isso? A resposta foi que nenhuma alma é inerentemente má.
As coisas terríveis que aconteciam às pessoas podia fazê-las fazer coisas más, mas as suas almas não eram más. O que todas as pessoas buscam, o que as sustentam, é o amor. Isso que a luz me disse. O que distorce as pessoas é a falta de amor. As revelações vindas da luz pareciam continuar. Então eu perguntei: isso significa que a humanidade será salva? Então, com um toque de trombeta, como uma chave de luzes em espiral, a grande luz falou: lembre-se disso e nunca se esqueça. Você salva, redime e cura a si mesmo. Você pode, você vai. Você foi criado com este poder desde o início do mundo. Naquele instante eu percebi ainda mais. Percebi que já somos salvos. Nós nos salvamos porque fomos projetados para nos corrigirmos como o resto do universo de Deus. É disso que se trata a segunda vinda. Agradeci à luz de Deus com todo o meu coração. A melhor coisa que pude pensar durante a minha experiência de quase morte foram essas simples palavras de total apreço. Ó querido Deus, querido universo, querido eu amo a minha vida. A luz parecia me inspirar ainda mais profundamente. Era como se a luz estivesse me absorvendo completamente. A luz do amor é, até hoje, indescritível. Entrei em outro reino, mais profundo que o anterior, e tomei consciência de algo maior, muito maior. Era um enorme fluxo de luz, vasto e pleno, do fundo do coração da vida. Perguntei o que era aquilo, e a luz respondeu: este é o rio da vida. Beba desta água de maná para o conteúdo do seu coração. Então eu bebi, tomei um grande gole e depois outro. Bebi a própria vida. Eu estava em êxtase. Então a luz disse: você tem um desejo. A luz sabia tudo sobre mim, todo o passado, presente e futuro. Sim, eu sussurrei. Pedi para ver o resto do universo, além do nosso sistema solar, além de toda a ilusão humana. A luz então me disse que eu poderia ir com a corrente. Eu segui e fui carregado pela luz no fim do túnel. Senti e ouvi uma série de estrondos sônicos muito suaves. Que pressa! De repente, eu parecia estar disparado para longe do planeta naquela corrente de vida. Eu vi a Terra voar para longe. O sistema solar, em todo o seu esplendor, passou zunindo e desapareceu. Mais rápido que a velocidade da luz, voei pelo centro da galáxia, absorvendo mais conhecimento à medida que avançava. Aprendi que esta galáxia e todo o universo está repleta de muitas variedades diferentes de vida. Eu vi muitos mundos. A boa notícia é que não estamos sozinhos neste universo. Enquanto eu cavalgava neste fluxo de consciência através do centro da galáxia, o fluxo estava se expandindo em ondas fractais impressionantes de energia. Os superaglomerados de galáxias, com toda sua sabedoria ancestral, passavam voando. A princípio, pensei que estava indo para algum lugar, realmente viajando. Mas então percebi que, à medida que o fluxo estava se expandindo, a minha própria consciência também estava se expandindo e absorvendo tudo no universo. Toda a criação passou por mim. Foi uma maravilha inimaginável. Eu realmente era uma criança maravilhada, um bebê no país das maravilhas. Neste ponto da minha experiência de quase morte, encontrei em profunda quietude, além de todo o silêncio. Eu podia ver ou perceber para sempre além do infinito. Então eu estava no vazio, eu estava na pré-criação, antes do Big Bang. Eu havia atravessado o início dos tempos, a primeira palavra, a primeira vibração. Eu estava no olho da criação.
Senti como se estivesse tocando a face de Deus. Não era um sentimento religioso, simplesmente eu estava em harmonia com a vida e a consciência absolutas. Quando digo que pude ver e perceber para sempre, quero dizer que pude experimentar toda a criação gerando a si mesma. Foi sem começo e sem fim. Esse é um pensamento que expande a mente, não é? Os cientistas compreendem o Big Bang como o único evento que criou o universo. Eu vi, durante a minha experiência de quase morte, que o Big Bang é apenas um de um número infinito de Big Bangs criando universos infinita e simultaneamente. As únicas imagens que chegam perto em termos humanos seriam aquelas criadas por supercomputadores usando equações geométricas fractal. Os antigos sabiam disso. Eles disseram que Deus periodicamente criava novos universos, expirando, e recriava outros universos, inspirando. Essas épocas eram chamadas yugas. A ciência moderna chamou isso de Big Bang. Eu estava em absoluta e pura consciência. Eu conseguia ver todos os yugas e Big Bangs se criando e se recriando. Instantaneamente, entrei em todos eles simultaneamente. Vi que cada pedacinho da criação tem o poder de criar. É muito difícil tentar explicar isso. Ainda estou sem palavras. Levei anos depois que voltei da minha experiência de quase morte para assimilar qualquer palavra para a experiência do vazio. Eu posso te dizer isso agora. O vazio é menos que nada, mas é mais que tudo o que existe. O vazio é o zero absoluto, o caos formando todas as possibilidades. É consciência absoluta, muito mais do que qualquer inteligência universal. O vazio é o vácuo, ou nada entre todas as manifestações físicas, o espaço entre os átomos e os seus componentes. A ciência moderna começou a estudar este espaço entre tudo. Eles chamam de ponto zero. Sempre que tentam medir, seus instrumentos saem da escala, ou até o infinito, posso assim dizer. Eles ainda não têm como medir o infinito com precisão. Existem mais espaço zero em seu próprio corpo e no universo do que em qualquer outra coisa. O que os místicos chamam de vazio não é um vazio. É tão cheio de energia, um tipo diferente que criou tudo o que somos. Tudo, desde o Big Bang, é vibração. Desde a primeira palavra, que é a primeira vibração. O eu sou bíblico realmente tem um ponto de interrogação depois dele. Eu sou. O que eu sou? Assim, a criação é Deus explorando o ser de Deus em todas as maneiras imagináveis, em uma explosão contínua e infinita através de cada um de nós. Comecei a ver durante a minha experiência de quase morte que tudo o que é o eu. Literalmente, o teu eu, o meu eu. Tudo é um grande eu. É por isso que Deus sabe até quando uma folha cai. Isso é possível porque onde quer que você esteja é o centro do universo. Onde quer que um átomo esteja é o centro do universo. Há Deus nisso e Deus no vazio. Enquanto eu estava explorando o vazio durante a minha experiência de vida após a morte, e todas as yugas ou criações, eu estava completamente fora do tempo e do espaço como o conhecemos. Neste estado expandido, descobri que a criação é sobre consciência absoluta pura. É Deus entrando na experiência da vida como a conhecemos. O vazio em si é desprovido de experiência. É a própria vida antes da primeira vibração. A divindade é mais do que a vida e a morte. Portanto, há muito mais do que a vida e a morte para experimentar no universo. Quando percebi isso, terminei com o vazio e queria retornar para esta criação, ou yuga. Parecia que era coisa natural a fazer. Então, de repente,
Voltei pela segunda luz, ou o Big Bang, ouvindo vários estrondos de veludo. Eu montei o fluxo de consciência de volta através de toda a criação. Que passeio! Os superaglomerados de galáxias passando por mim e ainda com mais insights. Passei pelo centro da nossa galáxia, que é o buraco negro. Os buracos negros são como grandes processadores ou recicladores do universo. Você sabe o que está do outro lado de um buraco negro? A nossa galáxia, que foi reprocessada de outro universo. Em sua configuração de energia total, a galáxia parecia uma fantástica cidade de luzes. Toda a energia deste lado do Big Bang é luz. Cada subátomo, átomo, estrela, planeta e até mesmo a própria consciência é feita de luz e tem uma frequência ou partícula. A luz é a coisa viva. Tudo é feito de luz, até pedras. Então tudo está vivo. Tudo é feito da luz de Deus. Tudo é muito inteligente. Enquanto eu andava no riacho sem parar, pude ver uma enorme luz chegando. Eu sabia que era a primeira luz, a luz matriz da luz do Eu Sou superior e do nosso sistema solar. Então todo o sistema solar apareceu na luz, acompanhado com aqueles estrondos de veludo. Eu pude ver durante a minha experiência de quase morte toda a energia gerada pelo sistema solar. É incrível, é um espetáculo de luzes e esferas. Tanto o nosso sistema solar quanto os corpos celestiais geram uma matriz de luz única. Geram sons e energias que vibram. Civilizações avançadas de outros sistemas estelares podem detectar a vida como a conhecemos no universo pela impressão vibratória ou pela matriz de energia. É brincadeira de criança. A criança maravilha da Terra. Os seres humanos fazem uma abundância de sons como crianças brincando no quintal do universo. A luz me explicou que não há morte. Somos seres imortais. Já estamos vivos para sempre. Percebi que somos parte de um sistema vivo e natural que se recicla infinitamente. Não me disseram que eu precisava voltar. Eu sabia que voltaria. Era natural pelo que eu tinha visto durante a minha experiência de vida após a morte. Não sei quanto tempo eu estive com a luz em tempo humano, mas chegou um momento em que eu percebi que todas as minhas perguntas haviam sido respondidas e o meu retorno estava próximo. Quando digo que todas as minhas perguntas foram respondidas do outro lado, quero dizer exatamente isso. Durante a minha experiência de quase morte, todas as minhas perguntas foram respondidas. Cada ser humano tem uma vida diferente e um conjunto de questões para explorar. Algumas de nossas perguntas são universais, mas cada um de nós está explorando essa coisa que chamamos de vida de uma maneira única. O mesmo acontece com todas as outras formas de vida, das montanhas a cada folha de cada árvore. E isso é muito importante para o resto de nós neste universo, porque tudo contribui para o grande quadro, a plenitude da vida. Somos literalmente Deus explorando o eu de Deus em uma infinita dança de vida. Quando comecei o meu retorno ao ciclo de vida, nunca me passou pela cabeça, nem me disseram durante a minha experiência de quase morte que eu retornaria ao mesmo corpo. Simplesmente não importava, eu tinha total confiança no processo da luz e da vida. À medida que a corrente se fundia com a grande luz, pedi para nunca esquecer as revelações e os sentimentos do que eu havia aprendido do outro lado. Me disseram sim. Parecia um beijo na minha alma. Então, fui levado de volta através da corrente da luz para o reino vibratório. Todo o processo se inverteu, com ainda mais informações sendo fornecidas a mim. Voltei para casa e recebi lições da minha experiência de quase morte sobre a mecânica da reencarnação.
recebi respostas para todas aquelas pequenas perguntas que eu tinha. Como isso funciona? Como isso funciona? Eu sabia que iria reencarnar. A Terra é um grande processador de energia, e a consciência individual evolui disso para cada um de nós. Eu pensei em mim como um ser humano pela primeira vez, e fiquei muito feliz por ser humano. Pelo que tenho visto, ficaria feliz em ser um átomo neste universo. Um átomo. Então, ser uma parte humana de Deus. Esta é a bênção mais fantástica. É uma bênção além da nossa estimativa mais louca do que pode ser uma bênção. Para cada um de nós, ser parte humana desta experiência é incrível e magnífico. Cada um de nós, não importa onde estejamos, estragados ou não, é uma bênção para o planeta exatamente onde estamos. Passei pelo processo de reencarnação esperando ser um bebê em algum lugar. Mas recebi uma lição sobre como a identidade e a consciência individual evoluem. Fiquei tão surpreso quando abri meus olhos em minha experiência de quase morte. Eu não sei porquê, já que eu entendia, mas ainda estava surpreso em estar de volta para este corpo, de volta ao meu quarto, com alguém olhando para mim e chorando. Era a zeladora do hospício. Ela desistiu 1h30 depois de me encontrar morto. O meu corpo estava rígido e inflexível. Ela foi para outra sala. Então, encontrei e vi a luz lá fora. Tentei me levantar para ir até lá, mas caí da cama. Ela ouviu um cluck alto, correu e me encontrou no chão. Quando me recuperei, fiquei muito surpreso e ainda muito impressionado com o que havia acontecido comigo durante a minha experiência de quase morte. No início, toda a memória da viagem que eu tenho agora tinha desaparecido. Eu continuei escorregando para fora deste mundo e continuei perguntando: eu estou vivo? Este mundo parecia mais um sonho do que aquele. Dentro de 3 dias, eu estava me sentindo normal novamente, bem diferente do que eu já havia sentido em minha vida. Minha memória da minha experiência de quase morte voltou depois. Eu não conseguia ver mais nada errado com qualquer ser humano como eu via anteriormente. Antes disso, eu era muito crítico. Eu achava que muitas pessoas estavam realmente ferradas. Na verdade, eu pensava que todo mundo estava ferrado, menos eu. Cerca de 3 meses depois, um amigo disse que eu deveria fazer um teste. Então eu fui, fiz consultas e exames. Eu realmente me sentia bem, então eu não estava com medo de receber mais notícias. Lembro-me do médico da clínica olhando os exames antes e depois, dizendo: bem, não há nada aqui agora. Eu disse: realmente deve ser um milagre. Ele disse: não, essas coisas acontecem. Elas são chamadas de remissão espontânea. Ele ficou muito pouco impressionado. Mas um milagre tinha acontecido e eu estava impressionado mesmo que ninguém mais estivesse. O mistério da vida tem muito pouco a ver com inteligência. O universo não é um processo intelectual de forma alguma. O intelecto é útil, é brilhante em tudo o que processamos, mas o nosso coração é a parte mais sábia de nós mesmos. O centro da Terra é um grande transmutador de energia, assim como você vê nas fotos do campo magnético da nossa Terra. Este é o nosso ciclo, puxando as almas reencarnadas de volta para ela. Um sinal de que você está chegando ao nível humano é que você está começando a desenvolver uma consciência individual. Os animais têm consciência de alma grupal e reencarnam em almas grupais. Um cervo vai ser um cervo para sempre. Mas nascer um humano, seja deformado ou genial, mostra que você está no caminho para desenvolver uma consciência individual. Isso é, em si, parte da consciência grupal chamada humanidade. Vi que as raças são agrupamentos de personalidade. Nações como França, Alemanha e China têm a sua própria personalidade.
As cidades têm personalidade. São almas grupais que atraem certas pessoas. A família tem alma de grupo. A identidade individual está envolvida como ramos de um fractal. A alma do grupo explora a nossa individualidade. As diferentes perguntas que cada um de nós tem são muito, muito importantes. É assim que a divindade está explorando o ser de Deus através de você. Então, faça suas perguntas, faça sua pesquisa. Você encontrará o seu ser e encontrará Deus nesse ser, porque é apenas o ser. Mais do que isso, comecei a ver que cada um de nós humanos somos almas gêmeas. Somos parte da mesma alma, fractalizando em muitas direções criativas, mas ainda assim iguais. Agora olho para cada ser humano que já vi e vejo a minha alma gêmea. Minha alma gêmea, aquele que sempre procurei. Além disso, a maior alma gêmea que você já teve é você mesmo. Cada um de nós é um homem e uma mulher. Nós experimentamos isso no útero e experimentamos isso em estados de reencarnação. Se você estiver procurando por sua alma gêmea fora de si mesmo, talvez nunca a encontre. Não está lá. Assim como Deus não está lá, Deus está aqui. Não procure por Deus lá fora. Procure por Deus aqui. Olhe através do seu eu. Comece a ter o maior caso de amor que você já teve, com o seu eu. Você vai adorar tudo com isso. Eu tive uma descida ao que você pode chamar de inferno e foi muito surpreendente. Eu não vi Satã ou o mal. Minha descida ao inferno foi uma descida à miséria humana personalizada de cada pessoa, à ignorância e à escuridão do não saber. Parecia uma eternidade miserável. Cada uma das milhões de almas ao meu redor tinha uma pequena estrela de luz sempre disponível, mas ninguém parecia prestar atenção a isso. Eles estavam muito consumidos com a sua própria dor, trauma e miséria. Depois do que pareceu durar uma eternidade, comecei a chamar aquela luz como uma criança pedindo ajuda aos pais. Então a luz se abriu e formou um túnel que veio direto até mim e me isolou de todo aquele medo e dor. Isso é o que o inferno realmente é. Portanto, o que precisamos fazer é aprender a dar as mãos e a nos unir. As portas do inferno estão abertas agora. Vamos nos unir, dar as mãos e sair do inferno juntos. A luz veio até mim e se transformou em um enorme anjo dourado. Eu perguntei: "Você é o anjo da morte?" Ela me informou que era a minha super-alma, a matriz do eu superior, uma parte super antiga de nós mesmos. Então, eu fui levado para a luz. Em breve, nossa ciência quantificará o espírito. Não vai ser maravilhoso? Estamos criando dispositivos que são sensíveis à energia sutil ou energia espiritual. Os físicos usam colisores atômicos para esmagar átomos e ver do que são feitos. Bem, um dia eles chegarão a uma coisinha que mantém tudo junto e eles terão que chamar isso de Deus. Com colisores atômicos, eles não estão apenas vendo o que está aqui, mas estão criando partículas. Graças a Deus, a maioria deles são milissegundos e nanosegundos de curta duração. Estamos apenas começando a entender que estamos criando à medida que avançamos. Cheguei a um reino em que há um ponto em que passamos todo o conhecimento e começamos a criar o próximo fractal, o próximo nível. Temos o poder de criar enquanto exploramos. Isso é Deus se expandindo através de nós. Desde o meu retorno, experimento a luz espontaneamente. Aprendi a chegar a este espaço quase a qualquer momento através da minha meditação. Cada um de vocês pode fazer isso. Você não precisa morrer para fazer isso. Está dentro do seu equipamento. Você já está preparado para isso. O corpo é o ser de luz mais magnífico que existe.
O corpo é um universo de luz incrível. O espírito não está nos forçando a dissolver esse corpo. Não é isso que está acontecendo. Pare de tentar se tornar Deus. Deus está se tornando você. A mente é como uma criança correndo pelo universo, exigindo isso e pensando que criou o mundo. Mas pergunte à sua mente: o que a sua mãe tem a ver com isso? Esse é o próximo nível de consciência espiritual. Oh, minha mãe! De repente, você desiste do ego, porque você não é a única alma do universo. Qual é a melhor religião? Perguntei a Deus. Qual é a melhor religião do planeta? Qual está certa? E o Supremo respondeu com muito amor: eu não me importo. Essa foi uma graça incrível. Elas vêm e vão. Elas mudam. O budismo não esteve sempre aqui. O catolicismo não esteve desde sempre aqui. E todas elas estão prestes a se tornar mais iluminadas. Mas a luz está entrando em todos os sistemas agora. Haverá uma reforma na espiritualidade que será tão dramática quanto a reforma protestante. Haverá muita gente brigando por isso, uma religião contra a outra, acreditando que só elas estão certas. Todos pensam que são donos de Deus, das religiões e filosofias, especialmente as religiões, porque formam grandes organizações em torno de sua filosofia. Quando Deus disse, eu não me importo, eu imediatamente entendi que é para todos nós nos importarmos. É importante, porque nós somos seres que cuidam. O que nós temos é a equação da energia na espiritualidade. A suprema divindade não se importa se você é protestante, budista ou qualquer que seja. É tudo uma faceta florescente do todo. Eu gostaria que todas as religiões percebessem isso e respeitassem umas às outras. Não é o fim de cada religião, mas estamos falando do mesmo Deus. Viva e deixe viver. Cada um tem uma visão diferente e tudo isso contribui para o grande quadro. É tudo importante. Eu fui para o outro lado da minha experiência de quase morte com muito medo do lixo tóxico, mísseis nucleares, explosão populacional, desmatamento na floresta tropical. Eu voltei amando cada problema. Eu amo o lixo nuclear. Eu amo as nuvens de cogumelo. A nuvem foi a mandala mais sagrada que manifestamos até hoje. É como um arquetipo. Ela, mais do que qualquer religião ou filosofia na Terra, nos uniu de repente a um novo nível de consciência. Sabemos que talvez possamos explodir o planeta 50 vezes ou 500 vezes. Mas finalmente percebemos que talvez estejamos todos juntos aqui. Por um período, eles tiveram que continuar detonando mais bombas até chegar a nós. Então começamos a dizer: não precisamos mais disso. Agora estamos realmente em um mundo mais seguro do que jamais estivemos e vai ficar mais seguro. Por isso, voltei da minha experiência de quase morte amando o lixo tóxico. Esse lixo nos uniu. Essas coisas são muito espetaculares. Como o Peter Russo pode dizer, esses problemas agora são do tamanho da alma. Temos respostas do tamanho da alma. Sim. A derrubada da floresta tropical diminuirá e em 50 anos haverá mais árvores no planeta do que em muito tempo. Se você gosta de ecologia, vá em frente. Você é aquela parte do sistema que está se tornando consciente. Vá em frente com todas as tuas forças, mas não fique deprimido. É parte de uma coisa muito maior. A Terra está em processo de domesticação. Nunca mais será um lugar tão selvagem quanto antes. Haverá espaços selvagens enormes, reservas onde a natureza prospera. Jardinagens e reservas estarão presentes no futuro. O aumento da população está se aproximando de uma faixa ideal de energia para causar uma mudança na consciência.
Essa mudança de consciência mudará a política, o dinheiro e a energia. Depois de morrer, de passar pela minha experiência de quase morte e voltar, eu realmente respeito a vida e a morte. Em nossos experimentos de DNA, podemos ter aberto a porta para o grande segredo. Em breve poderemos viver o tempo que quisermos neste corpo. Depois de viver cerca de 150 anos, haverá uma sensação intuitiva de que a alma deseja mudar de canal. Viver para sempre em um corpo não é tão criativo quanto a reencarnação. Como transferir energia neste fantástico vórtice de energia em que estamos? Na verdade, veremos a sabedoria na vida e na morte e a desfrutaremos. Estamos vivos para sempre. Este corpo no qual você está esteve vivo para sempre. Vem de um fluxo interminável de vida, voltando ao Big Bang e além. Este corpo dará vida à próxima vida, em energias densas e sutis. Este corpo está vivo desde sempre. Uma das minhas perguntas à luz foi: o que é o céu? Deram-me um tour por todos os céus que foram criados. Os nirvanas, os felizes territórios de caça, todos eles. Eu passei por eles. Eles são criações em forma de pensamentos que nós criamos. Nós realmente não vamos para o céu, seremos reprocessados. Mas o que quer que criemos, deixamos uma parte de nós. É real, mas não é tudo da alma. Eu vi o céu cristão. Esperamos que seja um lugar bonito e que você fique em frente ao trono adorando para sempre. Eu tentei. É chato. Isso é tudo o que vamos fazer? É infantil. Eu não quero ofender ninguém. Alguns céus são muito interessantes e alguns são muito chatos. Achei os antigos mais interessantes, como os dos nativos americanos, os caçadores felizes. Os egípcios têm céus fantásticos. E continua, existem muitos deles. Em cada um deles há um fractal que é a sua interpretação particular, a menos que você faça parte de uma alma grupal que acredita em apenas um Deus de uma determinada religião. Então, vocês ficarão muito próximos no mesmo espaço, todos juntos. Mas mesmo assim, cada um é um pouco diferente. Essa é uma parte de você que você deixa para lá. A morte é sobre a vida e não sobre o céu. O que acontece quando sonhamos? Somos seres multidimensionais. Podemos acessar isso através de sonhos lúcidos. Na verdade, este universo é o sonho de Deus. Uma das coisas que eu vi é que nós humanos somos um pontinho em um planeta, que é um pontinho em uma galáxia, que é um pontinho. Existem sistemas gigantes lá fora e estamos em uma espécie de sistema médio. Mas os seres humanos já são lendários em todo o cosmos da consciência. O pequeno ser humano da Terra, Gaia, é lendário. Uma das coisas pelas quais somos lendários são os nossos sonhos. Somos sonhadores lendários. Na verdade, todo o cosmos tem procurado o sentido da vida, o sentido de tudo. E foi o pequeno sonhador que deu a melhor resposta de todos os tempos. Nós sonhamos com isso. Então, os sonhos são importantes. Se você gosta de escutar experiências tão maravilhosas e transformadoras que nos traz esperança, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe a sua curtida e faça um comentário do que você achou do conteúdo do vídeo. Se você gostaria de colaborar com o nosso canal, mas você não sabe o que comentar, deixe a data e o horário que você está assistindo esse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. Canal EQM, feita de luz.